disseram que a África não produziu conhecimento. Disseram que era um continente sem universidades, sem ciência, sem pensamento estruturado. Mas, no coração do Saara, existia um dos maiores centros intelectuais do mundo islâmico. Timbuktu, e a sua história é muito maior do que quase nos ensinaram. Enquanto grande parte da Europa medieval ainda enfrentava períodos de instabilidade e baixo índice de alfabetização, Timbuktu florescia como um farol de saber. No auge do Império do Mali, a cidade tornou-se ponto de encontro de caravanas, mercadores, juristas, astrônomos e estudantes vindos do norte de África, do Médio Oriente e de várias regiões subsaarianas. E ali, algo extraordinário acontecia. O bem mais valioso não era o ouro, não era o sal, não eram as especiarias, eram livros. Sim, livros, manuscritos copiados à mão, preservados com extremo cuidado, estudados com disciplina rigorosa. Possuir uma biblioteca era sinal de prestígio. Famílias inteiras dedicavam-se à preservação do conhecimento. Estima-se que no século XV, uma parte significativa da população estivesse envolvida no ensino ou nos estudos. Uma cidade onde aprender não era exceção, era cultura. No centro dessa vida intelectual estavam as mesquitas universidade, Sankore, Djinguereber e Sidi Yahya. Mais do que locais de oração, eram centros vivos de ensino. Não havia salas formais como as universidades modernas. Os estudantes sentavam-se em círculos ao redor dos seus mestres. O ensino era direto, exigente, personalizado. Cada aluno precisava copiar os textos à mão, linha por linha, palavra por palavra, não apenas para possuir o livro, mas para provar que compreendia o que estava escrito. Ali estudava-se direito islâmico, filosofia, medicina, ética, matemática, gramática, poesia e astronomia. Sim, astronomia. Observavam as estrelas do Saara para calcular calendários, orientar caravanas e compreender os ciclos do universo. Centenas de milhares de manuscritos circulavam pela cidade. Alguns historiadores estimam entre 300 mil e 700 mil documentos. Num mundo onde livros eram raros, Timbuktu era uma biblioteca viva. E então surge uma das figuras mais fascinantes dessa história, Ahmed Baba. Nascido em 1556, tornou-se um dos maiores eruditos do seu tempo. Autor de dezenas de obras, professor respeitado, jurista influente. Mas não foi apenas o seu intelecto que o tornou eterno. Foi a sua coragem. No final do século XVI, o exército marroquino invadiu Timbuktu. A cidade caiu. O império enfraqueceu. Ahmed Baba foi acusado de incentivar a resistência. Foi preso, acorrentado e deportado para Marrakech. Imagine a cena. Um estudioso, rodeado durante toda a vida por livros e estudantes. Agora atravessando o deserto como prisioneiro. Separado da sua biblioteca. Separado da sua cidade. Separado da sua liberdade. Mas não separado do seu pensamento. Mesmo no exílio, continuou a escrever. Continuou a ensinar. Continuou a afirmar aquilo em que acreditava. Num dos seus textos mais conhecidos, respondeu a uma questão polêmica da época. Seriam os africanos negros escravos por natureza? A resposta foi clara. A escravidão não dependia da raça, não dependia da cor da pele, dependia apenas da condição religiosa e das circunstâncias legais do contexto. Num tempo em que ideias raciais começavam a ganhar força, Ahmed Baba afirmava algo profundamente disruptivo. Todos os crentes são iguais diante de Deus, independentemente da origem, independentemente da cor. O historiador Bernard Salvain destaca que Ahmed Baba tornou-se hoje um ícone nacional no Mali. Representa o fim da grandeza política de Timbuktu, mas também simboliza a resistência intelectual. Ele encarna a dignidade de uma cidade que pensava, que produzia conhecimento, que questionava. Mas a história de Timbuktu não ficou presa ao século XVI. Séculos depois, em 2012, a cidade voltou a enfrentar uma ameaça. Grupos extremistas ocuparam a região. Mausoléus foram destruídos. Bibliotecas ficaram em risco.
Manuscritos começaram a ser queimados. Séculos de ciência, filosofia, direito, poesia, quase transformados em cinzas. E então, numa das operações culturais mais silenciosas da história recente, algo extraordinário aconteceu. Bibliotecários, famílias, cidadãos comuns começaram a agir em segredo. À noite, colocavam manuscritos em caixas metálicas, transportavam-nos em carroças, em barcos pelo rio Níger, em veículos discretos. Arriscaram as suas vidas para salvar mais de 350 mil documentos. Sem câmaras, sem manchetes, sem aplausos, apenas a convicção de que o conhecimento precisava sobreviver. Imagine novamente a cena. Uma caixa sendo fechada às pressas, mãos trêmulas, o som distante de tiros, e dentro da caixa, séculos de pensamento humano. Porque aqueles manuscritos não eram apenas tinta sobre papel, eram prova. Prova de que no Saara floresceu uma tradição universitária. Prova de que a África produziu ciência escrita. Prova de que a narrativa de ausência intelectual nunca contou toda a história. Durante muito tempo, essa herança foi ignorada em muitos currículos. Uma África erudita não encaixava na lógica colonial de inferioridade. Mas a areia do deserto não conseguiu apagar tudo. Timbuktu existiu, Sankore ensinou, Ginger Eber reuniu estudiosos, Sidi Yahya formou juristas, Ahmed Baba escreveu. E mesmo quando invadida, mesmo quando ocupada, mesmo quando ameaçada, a cidade resistiu através do conhecimento. Talvez a pergunta nunca tenha sido se a África produziu saber. Talvez a verdadeira pergunta seja: por que quase nunca nos contaram? E agora que sabes, quando alguém disser que a África não teve universidades, você saberá responder. Porque no meio do deserto, onde muitos viam apenas areia, existia uma das maiores bibliotecas do mundo. E ela chamava-se Timbuktu.